A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? É um motivo de alegria estar com os irmãos nesse momento. Eu quero já agradecer a Deus por todos os teus feitos nas nossas vidas. Eu estou com a palavra de Deus para o nosso coração, amém? Qual é a palavra que é de Deus? O que está escrito na palavra, primeiro foi projetado no coração dele e depois escrito nas Santas Escrituras para quê? Tudo preparado para algo, para o quê? Alimentar nós que somos um espírito recriado em Cristo Jesus, amém? E nós temos que entender que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. E o nosso espírito recriado em Cristo Jesus, temos que estar sendo alimentado. Se não tiver alimentado com a palavra, não vai ter vida, não vai conseguir correr a carreira. Então, nesse momento que você vem abrir a palavra comigo, que o Espírito Santo, ele vai nos alimentar. Enquanto isso, eu vou orar ao Senhor para que o Espírito Santo venha trabalhar e gerar vida em nosso espírito cada dia mais, amém? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Deus, o Senhor nos amou de tal modo que Ele chegou ao ponto de dar o Teu único Filho, Senhor. Então, que em nome de Jesus, Tu és lindo e maravilhoso, Senhor, eterno, bendito e maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. E eu quero te convidar o Teu Espírito nesse momento que venha botar as palavras dele na minha boca. Estou na posição de servo, querendo ser usado conforme o Senhor quer. E que eu não venha falar nada de mim mesmo, porque Jesus disse que Ele não recebe testemunho de homem. Porque quem fala de si mesmo, ele quer honra e glória para ele. Mas aquele que fala do Pai é verdadeiro. E o Pai é a palavra. E o Pai é o Filho. O Pai é o Espírito. Então que em nome de Jesus, faz a tua querer, a tua vontade, Espírito Santo. Porque a obra é tua e esse é o teu momento. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Esse é o momento, querido. Esse é o momento dele. Querido, esteja sensível para receber o que Deus vai fazer na nossa vida agora, amém? Então no Salmo 27... o salmista Davi, ele veio falando no Salmo 27. Davi foi o quê? Um jovem. Foi ungido rei no lugar de Saul. E nós sabemos que independente da unção que estava sobre a vida de Davi, Davi falhou muito, queridos. Davi errou. Nós sabemos do que aconteceu com Betseba, a traição que teve, contra Urias, que era um servo dele de guerra, sim. Mas, querido, Davi também ele tinha qualidade. Que independente dos erros, das falhas deles, os erros deles e as falhas dele nunca afastou ele de Deus, mas fez ele se jogar cada vez mais aos pés do Senhor. Reconhecimento das falhas. Só que hoje as coisas mudou muito, querido. Antigamente, a unção de Deus ela só vinha sobre o profeta, sobre o sacerdote, sobre os reis. Hoje Deus ele habita dentro de nós. E mesmo Davi, querido, não tendo o Espírito Santo dentro dele, oh, aleluia, ele começa a mostrar nesse salmo a confiança, a certeza de que Deus era com ele independente de qualquer coisa, querido. E aí ele começa no Salmo 120, no Salmo 27, a partir do 1, e ele vem dizendo assim, ó, o Senhor é a minha luz. A Bíblia diz que Jesus, querido, ele é a luz do mundo, amém? E a minha salvação, e a Bíblia diz que Jesus, ele salva, cura, liberta. Oh, aleluia! E depois ele fala assim, a quem temerei? Ele fala, não tem condição, por quê? Por causa do Deus que ele servia. Aí ele vem falando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei? Quem? Oh, aleluia! Porque ele sabia que ele estava do lado do Todo-Poderoso, querido. Querido, se você está do lado do Todo-Poderoso, não temas. Poxa, ele é aquele que diz, eu sou contigo. Eu te levanto, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, querido, nós não temos que temer. Porque o maior, a Bíblia diz, é o que habita em nós, não o que habita no mundo, querido. E Davi tinha essa certeza, querido. Que dependendo das falhas deles, Deus, ele nunca ia deixar ele. E hoje é tremendo, porque Deus ele habita em nós, dentro. Oh, aleluia! A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo e mais, e com fogo. Querido, você já parou para pensar? Um selo ele não sai, querido. Só que nós devemos mudar e avançar, amém, querido? E aí ele continua assim, ó. O Senhor é a força da minha vida, ó. De quem me recearei? Querido, então ele vem falando coisas tremendas, de confiança em Deus, de um nível de fé tremendo, queridos. Oh, aleluia! Então, olha a posição que Davi estava
com o Espírito sobre e o nível de fé que o cara estava. E hoje o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Deus está dentro de nós, então o nosso nível de fé era para estar maior do que a de Davi. Porque a Bíblia diz também que a obra do Espírito ela é maior do que todas as obras. E aí Davi continua falando, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Só que hoje, querido, mudou o quê? Que o nosso inimigo hoje não é a carne nem o sangue, igual antigamente. Mas a Bíblia diz que a nossa luta é contra demônios, contra espíritos malignos, amém? Então nós não podemos atingir pessoas, amém, queridos? Só que ele vem falando, quando o inimigo se levantou para ele para tentar derrubar, se levantou, mas caíram, tropeçaram. Querido, tudo que se levantar contra a tua vida tem que cair por terra. Sabe por quê? Por causa da unção que está sobre a tua vida. Aleluia. Não é mérito. Porque você é, porque não. Por causa do Espírito Santo. A unção de Deus, a Bíblia diz que ela quebra e espedaça todo o jugo, mas você tem que crer. Porque é quando você crê nas coisas que elas vão se manifestar através da tua vida e na tua vida. Ou é caso de consciência, querido. Não é por mérito. Oh, aleluia. Se fosse por mérito, ninguém podia nada. Mas é pela consciência do que a palavra diz que você é e o que você pode fazer. Você pega aquilo e pratica e as coisas vão acontecer, querido. Amém? E aí ele continua. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ele fala, ó, tem mais. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. O coração representa o Espírito. E o Espírito sou eu que estou falando para você, guiado pelo Espírito Santo. E aí ele vem falando, mas sabe de uma coisa? Ainda que um exército é muita gente, querido. Só que mesmo assim ele fala, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Por quê? Porque ele sabia quem estava do lado dele. E hoje Deus não está só do lado, ele está dentro, querido. Jesus disse que ele não ia deixar nós órfãos, que ele ia enviar o Consolador, e o Consolador ele habita em nós. Ele intercede por nós, a Bíblia diz que ele é nosso ajudador, é o nosso amigo. Então, queridos, nunca pense que você está sozinho. Naturalmente, você pode até pensar que está sozinho, mas espiritualmente você está com um exército do teu lado, amém? Que são milhares e milhares de anjos. E aí ele pega e fala assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Oh, querido, quando nós sabemos quem está do nosso lado, não tem como temer, amém? Aí ele pega e aumenta mais o nível. Ele está falando de um exército cercando ele não ia temer. E aí ele fala, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então, querido, um exército é muita coisa. E quando uma guerra vem contra uma nação, já é difícil, imagina contra uma pessoa. Mas ainda ele fala, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E aí nós se perguntamos, por que essa estrutura que Davi tinha para fazer, para falar tantas coisas tremendas, coisas que naturalmente nenhum homem conseguia se segurar e falar. Mas, queridos, agora na frente nós vamos ver que uma estrutura foi colocada em Davi pela palavra, que deixou ele com tanta confiança em Deus, querido, que nada pôde abalar. E aí ele continua, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então ele está falando que uma coisa só, Davi podia ter pedido muitas coisas, querido. Um carro, uma moto, uma mulher, sim, muitas coisas. Mas ele pediu só uma. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então ele vem falando que uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Aí ele fala por que ele queria isso para a vida dele. Oh, aleluia! Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então ele fala assim, para adorar o Senhor, contemplar a sua formosura, saber como ele é lindo, maravilhoso. E não só isso, mas aprender no seu santo templo. Amém? Então, por que ele queria estar na casa do Senhor e aprender? Porque ele sabia, querido, que é de dentro da casa do Senhor é que vem a estrutura para suportar
todas as diversidades e tribulação do mundo. Oh, aleluia. Então, quando ele vem começando do 1 até o 3, ele vem mostrando uma estrutura que ele tem em Deus, de fé. Mas agora nesse capítulo nós viemos entender que essa estrutura veio de intimidade, comunhão e busca da palavra de Deus, porque a palavra de Deus dentro de nós é que monta uma estrutura em nós para que nós ficamos de pé diante de qualquer adversidade, querido. E aí ele pega e fala assim, ó, e para aprender no seu santo tempo. Então ele fala o quê? Eu vou para a casa do Senhor, adoro e aprendo. Aí depois ele vai falar, depois que ele aprendeu, ele está cheio. Sabe por quê que ele pediu estar na casa do Senhor e aprender no seu santo tempo? Porque ele sabia, querido, que ele aprendendo na casa do Senhor ia chegar o resultado para tudo aquilo que ele precisava. Oh, aleluia! Então, queridos, nós temos que ser sábios, querido. Às vezes nós queremos muitas coisas, ter muitas coisas, mas na mente de Deus tem que ter a estrutura primeiro para depois as coisas chegar, amém? Porque tudo já é nosso, querido. Tudo já foi conquistado, mas nós temos que puxar pela fé, amém? Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Queridos, para de ficar pedindo bênção, a bênção já é tua. Se estrutura e puxa pela fé. Amém, queridos? Oh, aleluia, não tem como você pedir uma coisa que já é teu. Aleluia, o que é teu você só pega. Aleluia, só que é pela fé, querido. E ele pega e fala assim, ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Aí ele fala o porquê. Aleluia. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então ele está falando o quê? Eu quero estar na casa do Senhor, rapaz. Porque no dia que vir o problema, a necessidade, a doença, a angústia, a fome, a nudez, ele vai me esconder, pô. E vai me botar na rocha. E a rocha que nós entendemos é Jesus, querido. E Jesus é a palavra. Então ele sabia que o melhor era estar buscando, tendo intimidade com a palavra, querido. Porque no dia, querido, que os problemas, as adversidades viessem, ele ia ter uma estrutura sobre a vida dele. E aí ele pega, depois que Deus esconder ele e firma ele numa rocha, aí ele pega e fala, por causa dessa estrutura, ele fala também, tem mais. Também a minha cabeça será exaltada sobre todos os meus inimigos que estão ao redor de mim. Aleluia. E ele fala que ele vai ser exaltado, querido. A própria palavra que você se envolve com ela vai te exaltar, querido. Oh, aleluia. Jesus mesmo diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, então, agora nós vamos ler esse versículo e entendemos como Jesus como a palavra. Então a palavra ela olha para você e fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A palavra está dizendo assim, olha que o negócio é o seguinte, porque a palavra é viva, querido. Existe uma vida na palavra e a vida de Deus. A palavra está falando comigo e com você nesse momento assim, ó. Se você se envolver comigo e me amar, o meu Pai vai te amar. E eu vou te amar, e a palavra fala que vai me amar e vai se manifestar a mim. Como? Através da minha vida. Aleluia. E aí ele pega e vem falando, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Ele está falando o quê? Dos benefícios que vai vir por ele, para ele. Por ele estar na casa buscando, aleluia. Oh, ele está falando da resposta daquilo que vem oprimir em todas as áreas, a tudo aquilo que bate contra a palavra. Por ele estar com a estrutura na palavra, o recurso vai chegar e ele vai ser exaltado e o nome de Deus vai ser glorificado. Por quê? A vontade de Deus é essa, querido. Quando nós somos exaltados pela palavra, o nome de Deus é glorificado. E aí ele pega e fala, sabe de uma coisa? Depois que ele foi exaltado, olha o que ele vai fazer. Pelo que oferecer sacrifício de júbilo. No seu tabernáculo cantarei sim. Cantarei louvores ao Senhor. Amém, querido?
Então ele está falando, rapaz, eu quero estar na casa do Senhor, porque no dia que acontecer os problemas, Deus vai me livrar. E ele vai me colocar firme na rocha, que é o próprio Filho. E ele fala, e ele vai exaltar minha cabeça, ele vai me abençoar. E depois eu só vou adorar para agradecer, querido. Então, que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Querido, entenda, o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus, ele habita dentro de você. Amém? Ô, querido, você é mais do que vencedor, querido. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, querido, você não é só mais um entre a multidão, mas você é um dos mais uns que vai ganhar a multidão. E assim eu deixo essa palavra no teu coração e no meu, e que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Amém.